Fala aí, eu sou o Pablo do Responde Aí e hoje vamos bater um papo sobre propriedades mecânicas e o diagrama tensão-deformação, beleza? Vamos então entender o que é o nosso diagrama e o que é importante a gente saber dele, ok? A primeira coisa que a gente tem que saber, e a gente vai estar olhando nesse caso a região elástica e o módulo de elasticidade, é que sempre que a gente for desenhar o nosso diagrama, ele vai ter dois eixos. Um eixo para tensão, a gente vai estar submetendo o nosso material, né? A tensão que a gente vai estar aplicando no nosso material, e a deformação específica desse material, ok? Como é que funciona esse gráfico? A gente sabe que, na grande maioria das vezes, né, ele tem uma região retilínea, ok? E essa região retilínea que a gente chama de região elástica, ok? E depois ele vai ter uma região curva, que eu já vou falar daqui a pouco o que ela é. Então eu vou colocar aqui a região curva de preto, que ela não tem importância para a gente agora. E a gente vai analisar essa primeira região. Essa primeira região aqui é o que a gente chama de região elástica. Mas o que é uma região elástica? É que quando eu pego um material, por exemplo, essa caneta, e deformo ela, então eu vou aplicar uma tensão para cá e uma tensão para cá. Então eu estou puxando a caneta, ó. Então quando eu puxo a minha caneta, eu aplico uma deformação nela, mas assim que eu tiro o carregamento, que é a força que eu estou fazendo com a minha mão, ela volta para o tamanho normal dela, ok? Então, se eu aplico uma deformação e essa deformação volta para o seu estado inicial, né? Assim que eu tirar o carregamento, ela volta para o estado inicial, eu digo que essa caneta, ou esse material que eu estou testando, ele estava no regime elástico, ok? O que significa isso, então? Significa que esse trecho do gráfico, né, ele vai ser retilíneo e ele vai respeitar o que a gente chama da lei de Hooke, ok? O que é a lei de Hooke? A lei de Hooke é quando eu digo que a tensão é igual ao módulo de elasticidade vezes a deformação específica, ok? Então essa aqui é a lei de Hooke, né? Que a gente consegue calcular a tensão a partir da deformação, e essa lei ela vai funcionar para esse trecho retilíneo, ok? Que é a minha região elástica. Mas olha que interessante, ó. Se eu fizer aqui um triângulo e chamar esse ângulo aqui, ó, de alfa, o que eu vou ter? Fazer a conta aqui de caneta preta para ficar melhor para a gente visualizar. Eu vou ter que isso aqui, ó, é uma variação de tensão, certo? Então, vou chamar isso aqui, ó, de delta sigma, variação de tensão. Da mesma forma, eu vou ter que isso aqui, ó, é uma variação de deformação. Vou chamar aqui, ó, variação de deformação. E se eu calcular a tangente de alfa, ó, tangente de alfa igual a variação do meu sigma divididos pela variação da minha deformação. É a mesma coisa que eu olhar a minha lei de Hooke que está ali em cima, ó, e dizer o seguinte, ó, o meu módulo de elasticidade é igual à minha tensão sobre a minha deformação. Se eu juntar esses dois conhecimentos aqui, ó, eu descubro então que a tangente do meu trecho retilíneo, né, tangente da minha região elástica, é igual ao módulo de elasticidade do meu material. Então assim, ó, a região elástica do meu material permite também que eu calcule o módulo de elasticidade do meu material. Fazendo essa regrinha, né, de variação, calculando triângulo, eu posso fazer esse triângulo em outras regiões, mas lembrando, ó, que se eu fizer, por exemplo, nesse ponto, eu vou ter uma outra variação de delta sigma e uma outra variação de deformação. Mas ainda assim a tangente é igual. Então o módulo de elasticidade é constante por todo esse trecho. E esse trecho, como eu falei, vou dizer de novo, é o trecho da região elástica. Ele é retilíneo e a lei de Hooke vale para ele, ok? Mas como eu disse, tem uma região curva depois dele, que eu falei que eu ia dizer depois, e vai ser, na verdade, nesse momento, ó. O que eu posso dizer sobre essa região curva? Essa região curva é a região que a gente chama de região plástica do nosso material. O que significa dizer que meu material está na região plástica? Como eu falei, ó, o diagrama de novo. Tem que ter um eixo para tensão e tem que ter um eixo para deformação. O primeiro trecho que a gente já viu, que é retilíneo, é o trecho da região elástica, beleza? Então é esse trecho aqui. Depois a gente tem uma curva, ok? Como eu falei, a nossa curva nesse caso é essa daqui em verde que eu estou fazendo. Essa curva representa a nossa região plástica ou a região plástica do meu material. O que significa dizer que eu tenho uma região plástica para o meu material? Ó? Imagina de novo, vou aplicar a tensão aqui na minha caneta verde agora, ó, e a tampa vai se mover. Ó. Viu que eu deformei agora? O que acontece? Se eu tirar o meu carregamento,
a minha tampinha, ó, ela fica deformada, ela não volta para a posição inicial dela. Ou seja, eu tenho o que eu chamo agora de deformação residual. Essa deformação residual foi causada porque eu saí do regime elástico, que antes, ó, imagina, eu faço aqui uma força, a tampinha sai da caneta, ó, pum. Mas quando eu tirar a carga, ela volta para o lugar. Então, tirei a carga, voltou ao normal, estou no regime elástico, posso usar a lei de Hooke. No regime plástico, eu não posso mais usar a lei de Hooke, porque agora, quando eu deformar, puxar aqui a tampinha, ó, se eu soltar, ela não vai voltar para o lugar que ela deveria estar. Aqui assim, vai ter uma deformação residual. Essa deformação residual vai marcar que eu saí do meu regime elástico e entrei no meu regime plástico, na minha região plástica. Então, o que é importante para a gente poder diferenciar bem os dois estados? O regime elástico, eu posso usar a lei de Hooke, posso calcular o módulo de elasticidade e ele geralmente não, ele é retilíneo, ok? Nosso módulo de elasticidade é constante. A região plástica, eu vou ter deformações residuais, vão ser marcadas por curvas, né? Então, por exemplo, o diagrama para aço é assim, ó. Ele tem um trecho retilíneo, depois ele tem uma quebra, então essa quebra já marca aí o nosso regime plástico, então tem uma quebra e depois ele faz a curva, ok? Então, do mesmo modo, né, isso aqui está marcando o que a gente chama, né, do nosso regime plástico, que vai ter deformações residuais e também vai ter tensões residuais, ok? A gente também pode chamar essas deformações de irreversíveis. Alguns livros também chamam, além de deformações residuais, né, chamam também de deformações irreversíveis ou permanentes, ok? Se eu não tenho nem deformação permanente ou elas são reversíveis, significa que eu estou na região elástica, que é essa retilínea que a gente viu que vale, né, a nossa lei de Hooke. Então a gente já viu que o nosso gráfico ele tem uma região retilínea, uma região curvilínea e a gente tem que um é o regime elástico, o outro é o regime plástico. O que mais que eu posso tirar desse gráfico? Ó, eu também posso tirar do meu gráfico a resistência ao escoamento e a resistência à tração. O que é cada um deles? Ó, vamos analisar aqui dois gráficos que a gente tem. A resistência ao escoamento é exatamente o ponto que marca quando eu mudar, né, do meu regime elástico para o meu regime plástico. Então, nesse gráfico aqui que eu falei que é do aço, ó, é bem nítido, né, o ponto que você tem essa mudança. Ó. Você tem exatamente nesse ponto aqui a mudança de um regime retilíneo para um regime curvilíneo. Então, essa tensão aqui eu chamo de tensão de escoamento, ou é a resistência ao escoamento que tem o meu material, ok? Então, ó, isso aqui é a deformação que está ligada ao meu escoamento, né? Então, eu digo que esse ponto, que tem uma deformação ligada ao escoamento e uma tensão ligada ao escoamento, marca exatamente a transição do regime elástico para o regime plástico. Nesse caso aqui é mais difícil você ver isso, né? Esse aqui também é o teste à tração de alguns materiais, né? Você não consegue pegar muito bem onde que está variando da parte elástica para a parte plástica. Então, a gente tem um macetinho para resolver isso. Qual o macete que a gente tem para resolver? A gente marca uma deformação igual a 0,002, que é um valor que a norma dá para a gente e que também aparece em alguns casos como 2 por mil, que eles colocam assim, né? Então, a gente marca essa deformação no nosso eixo, traça uma paralela ao trecho retilíneo do nosso gráfico. Então, ó, o trecho retilíneo do nosso gráfico é esse aqui, eu vou traçar uma paralela a ele. Até essa paralela encostar lá no meu gráfico. Quando encostar nesse gráfico, eu vou falar que esse ponto aqui é o ponto de resistência ao escoamento do meu material, tá? Então, eu vou marcar ele como ponto de escoamento. Lembrando, ó, primeiro eu marquei os 2 por mil, né, o 0,002, e depois eu tracei uma paralela ao eixo retilíneo do meu gráfico, ok? Beleza, então já sei o que é resistência ao escoamento. Mas o que é resistência à tração? Resistência à tração é bem simples, é o ponto mais alto do meu gráfico. Então, ó, eu vi que aqui deformou o regime elástico, entrei no regime plástico, cheguei num ponto máximo, esse ponto máximo vai marcar, né, a nossa resistência à tração ou a resistência à tração do nosso material, que a gente coloca, né, a gente chama melhor, né, de tensão máxima suportada pelo nosso material, ok? Deixa eu puxar aqui para o cantinho para a gente conseguir ver. Então, essa é a tensão máxima para o nosso material. E no outro gráfico? É a mesma coisa. Nesse caso aqui, ó, a tensão máxima é quase compatível à tensão de escoamento. Então, ó,
Se eu colocar a mesma tensão, eu vou falar então aqui ó, que a minha tensão de escoamento é igual à tensão máxima do meu material. Ou seja, quando o meu material, nesse caso, perder a resistência ao escoamento, ele também vai chegar na resistência à tração dele. Enquanto que aqui a gente vê que tem uma diferença entre a tensão de escoamento e entre a resistência à tração. Não é obrigatório ser igual e também não é obrigatório ser diferente. Depende, né, do material que eu vou estar analisando. Beleza, então a gente já sabe o que é regime elástico, já sabe o que é regime plástico, já sabe o que é resistência ao escoamento e resistência à tração. O que mais que a gente pode tirar desse gráfico? A gente pode tirar a região de fricção e a tensão de ruptura. Nosso gráfico, de novo, ó, tem que ter a tensão, tem que ter a deformação. E vocês estão vendo aí que eu estou marcando a resistência à tração do meu material. A resistência à tração é o ponto máximo dele. A região de fricção é o ponto até a tensão de ruptura. Então, deixa eu explicar o que é tensão de ruptura. Tensão de ruptura é o ponto final do meu gráfico, que é exatamente onde o meu material rompe, né? Então, ó, esse aqui marca a tensão de ruptura. Vou chamar aqui de tensão rup, né? Que é de ruptura do meu material. E esse aqui é, por exemplo, ó, se eu pegar a caneta e fizer a força nela até o ponto que solta, rompeu o meu material. E essa é a tensão que faz o meu material romper. E o que é a zona de fricção? É exatamente a distância, né, ou o caminho percorrido, desde a resistência à tração até a minha tensão de ruptura. Essa é a zona de fricção que o que acontece? Imagine que aqui eu tenho o meu material. Se eu aplicar uma força no meu material, né, uma força P, aqui no centro, né, ou numa região determinada pelo ensaio, ele vai sofrendo ele vai tendo um pescoço, né, vai formando um pescoço naquela região, até que chega o ponto em que ele rompe, certo? E aí a gente tem uma estricção do nosso material, ok? Isso daqui, essa região de estricção, que é quando ele diz, né, geralmente acontece em materiais dúcteis, que a gente vai ver na próxima folhinha, ele dá um indício de que ele vai romper, né? Então a gente tem essa marca que indica que ele está indicando que ele vai sofrer um rompimento, e essa indicação do rompimento acontece nesse trecho. Como eu falei, outra coisa que a gente pode ver é uma diferença entre material dúctil e material frágil. Tem uma tabelinha aqui, ó. Primeira coisa, materiais dúcteis sofrem grandes deformações, enquanto materiais frágeis não sofrem tantas, né? Eles têm um rompimento sem deformação, exatamente, eles não têm estricção. Enquanto aqui eu tenho estricção me avisando, aqui eu não tenho. Da mesma forma, ó, geralmente, todas as tensões são diferentes nos materiais dúcteis, enquanto que nos materiais frágeis costumam ser iguais. Outra coisa que a gente tem, ó, o material dúctil possui estricção e o frágil não possui. Também temos, ó, que o material dúctil ele varia dependendo do material, enquanto que o material frágil geralmente possui resistência à tração maior que a resistência à compressão. E por fim, ó, exemplos de materiais dúcteis, aço, borracha, entre outros, né? E de materiais frágeis, vidros e cerâmicas. E como é que a gente pode ver isso no nosso gráfico? Ó? Esse gráfico aqui representa um gráfico de exemplos, né, de materiais dúcteis. Então você tem um regime elástico, você tem as deformações, você tem a zona de estricção, né? Enquanto que esses gráficos aqui, ó, representam os nossos materiais frágeis. Ó. Eles geralmente possuem retas. Por exemplo, se eu fizer aqui um ponto, né, quero analisar esse ponto aqui do meu material frágil, como o vidro, por exemplo. Olha o que eu vou ter. Esse ponto aqui é o máximo, então essa é a minha tensão máxima. Ele também é uma região de transição, né, seria a transição do regime reto para a ruptura, então ele também marca uma tensão de escoamento. E da mesma forma, ele marca uma tensão de ruptura, que é quando o meu material rompe. Ou seja, para materiais frágeis eu tenho esses caras iguais. Quando eu olho para materiais dúcteis, ó, isso é minha tensão de ruptura, isso é minha tensão de escoamento e isso é minha tensão máxima, que são pontos diferentes, ou seja, são tensões diferentes. Então essa tabelinha que eu dei aqui, né, tirando os gráficos, vão dar exatamente as principais diferenças entre os materiais dúcteis e os materiais frágeis, que são importantes a gente entender. E além dessa tabela, a gente também tem os gráficos que facilitam o nosso entendimento. Beleza? E aí, esse vídeo te ajudou? Responde aí!